Capítulo 11. Na escola. Chegou em casa completamente enregelado. Por toda parte estava escuro, as velas das lanternas consumidas. Guiado pelos ajudantes que ali já conheciam o caminho, ele foi tateando através de uma sala de aula. A primeira coisa louvável que vocês fizeram, disse lembrando-se da carta de clã. Ainda meio dormindo, Frieda gritou de algum canto. Deixem K dormir, não o perturbem. K ocupava os pensamentos dela, portanto, mesmo quando vencida pelo sono, não tinha podido esperá-lo. A luz então foi acesa, mas de qualquer modo não era possível subir muito a mecha da lâmpada, pois havia muito pouco querosene. A recente instalação do casal ainda tinha muitas lacunas. Na verdade, o ambiente estava aquecido, mas o cômodo, que era grande e também utilizado para ginástica, os aparelhos estavam espalhados pelo chão ou pendiam do teto, já havia consumido toda a provisão de madeira. Conforme asseguraram a K, ela tinha se conservado agradavelmente aquecida, mas infelizmente havia esfriado outra vez por completo. Havia, na realidade, uma grande reserva de madeira no galpão, mas ele estava trancado e a chave ficava com o professor, que só permitia a retirada de madeira durante as horas de aula. Isso teria sido suportável se houvesse camas para se refugiar, mas nesse sentido não existia ali nada senão um único saco de palha, coberto, com um capricho digno de reconhecimento, por uma manta de lã de Frieda, mas sem acolchoado e com apenas 2 cobertores rústicos e duros, que quase não esquentavam. Mesmo esse pobre saco de palha, os ajudantes ficaram olhando com cobiça, mas naturalmente não tinham esperança de poder jamais dormir nele. Frieda olhou com ansiedade para cá. No albergue da ponte, ela tinha provado que sabia tornar habitável a peça mais miserável. Mas ali ela não havia conseguido fazer mais nada, uma vez que estava completamente desprovida de meios. Nosso único ornamento de quarto são os aparelhos de ginástica, disse ela rindo com dificuldade entre lágrimas. Mas em relação às faltas mais sérias, as camas e o aquecimento, prometeu com firmeza arranjar tudo já no dia seguinte e pediu a K que tivesse paciência até então. Nenhuma palavra, nenhuma alusão, nenhuma expressão do rosto permitiam concluir que ela abrigava no coração a mínima amargura em relação a K, embora ele a tivesse arrancado, como tinha de reconhecer, tanto da hospedaria dos senhores, como agora também do albergue da ponte. Por isso, K se esforçou para achar tudo suportável, o que para ele também não era tão difícil, porque em pensamento acompanhava a caminhada de Barnabás e repetia palavra por palavra sua mensagem, não porém como ele a havia transmitido a Barnabás, e sim como acreditava que ela ia soar diante de clã. Ao mesmo tempo, no entanto, também se alegrava sinceramente com o café que Frieda havia preparado para ele numa espiriteira e, inclinado sobre a estufa que esfriava, seguia os gestos ágeis muito experientes com os quais ela estendia sobre a escrivaninha do professor a inevitável toalha branca e colocava uma xícara de café pintada de flores ao lado do pão, do toucinho e até mesmo de uma lata de sardinha. Agora estava tudo pronto. Frieda também não tinha comido ainda, mas esperado K. Havia 2 cadeiras. K e Frieda estavam sentados nelas à mesa, os ajudantes a seus pés em cima do estrado, mas não ficavam quietos nunca. Até comendo eles perturbavam. Embora tivessem sido servidos abundantemente de tudo e ainda estivessem longe de terminar, de tempos em tempos, eles se levantavam para verificar se ainda havia bastante comida na mesa e se podiam ainda esperar por alguma coisa. K não se preocupava com os 2. Só o riso de Frieda o fez prestar atenção neles.
Pousou sua mão como uma carícia na dela sobre a mesa e perguntou em voz baixa por que era tão indulgente com eles a ponto de acatar com amabilidade até suas malcriações. Desse modo, nunca se livrariam dos dois, ao passo que, com um tratamento de certa maneira enérgico, que correspondesse de fato à sua conduta, poderiam conseguir domá-los ou, o que seria ainda mais provável e melhor, tornar o lugar tão intolerável para eles que finalmente sairiam correndo dali. Com efeito, não prometia ser ali na escola uma estada muito agradável, nem duraria muito também. Mas ninguém repararia muito em tudo o que faltava se os ajudantes tivessem ido embora e eles dois estivessem sozinhos na casa silenciosa. Por acaso ela não reparava que os ajudantes se tornavam dia a dia mais insolentes, como se, na realidade, a presença de Frieda os estimulasse e a esperança de que, diante dela, K não interviesse tão rigorosamente como faria de outro modo? Aliás, talvez houvesse meios muito simples de livrar-se deles imediatamente, sem qualquer rodeio. Talvez até Frieda os conhecesse, de tão familiarizada com o que se passava. Aos próprios ajudantes, provavelmente só se faria um favor se de algum modo os enxotassem, pois não era das melhores ali. A boa vida que levavam e mesmo a ociosidade de que até então haviam aproveitado iria acabar pelo menos em parte, pois teriam de trabalhar, uma vez que Frieda, depois das excitações dos últimos dias, precisava se poupar. E ele, K, estaria ocupado em encontrar uma saída para sua situação de emergência. Ele, no entanto, se os ajudantes fossem embora, se sentiria tão aliviado que poderia executar facilmente os trabalhos de servente da escola, além de todos os demais. Frieda, que havia escutado atentamente, acariciou lentamente o braço de K e disse que a opinião dela a respeito de tudo aquilo era a mesma, mas que ele talvez superestimasse a falta de modos dos ajudantes. Eles eram rapazes jovens, engraçados e um pouco simplórios, pela primeira vez a serviço de um estrangeiro, libertos da severa disciplina do castelo e por isso sempre um pouco excitados e espantados, e nesse estado de espírito faziam às vezes idiotices, sobre as quais, na verdade, era natural ficar zangado, e mais razoável rir. Às vezes ela não conseguia conter o riso. Apesar disso, estava inteiramente de acordo com K, no sentido de que o melhor era mandá-los embora, e ela e K viverem a sós. Ela se aproximou de K e escondeu o rosto no seu ombro, e ali disse, numa voz dificilmente inteligível, de tal modo que K precisou se inclinar até ela, que não conhecia nenhum recurso contra os ajudantes e temia que tudo aquilo que K havia proposto fosse malograr. Até onde sabia, o próprio K os exigira e agora os tinha, e precisava mantê-los. O melhor era levá-los com leveza, como o povo simplório que eles também eram. Seria o melhor modo de suportá-los. K não ficou satisfeito com a resposta. Meio brincando, meio a sério, disse que ela parecia combinada com eles, ou pelo menos ter uma grande queda pelos dois. Eles eram rapazes bonitos, mas não existia ninguém de quem não se pudesse livrar com alguma boa vontade, e ele ia provar isso a ela no caso dos ajudantes. Frieda disse que ficaria muito grata a ele se o conseguisse. Aliás, de agora em diante, não ia rir mais deles, nem falar nenhuma palavra desnecessária com os dois. Também não via nada mais neles para rir. Realmente não era pouca coisa ser constantemente observada por dois homens. Tinha aprendido a ver os dois com os seus próprios olhos. E, de fato, ela estremeceu um pouco quando os dois ajudantes se levantaram outra vez, em parte para conferir as reservas de comida, em parte para examinar a fundo aquele cochicho contínuo. K aproveitou a ocasião para indispor Frieda com os ajudantes, atraiu-a para si e terminaram a refeição bem juntos um do outro. Agora deveriam ir dormir, e todos estavam muito cansados.
Um dos ajudantes tinha até adormecido enquanto comia. Isso entreteve bastante o outro e ele procurou fazer com que Ká e Frieda olhassem a cara idiota do que estava dormindo, mas não conseguiu. Eles estavam sentados lá em cima, com o ar severo. No frio, que se tornava insuportável, eles também hesitavam em ir dormir. Finalmente, Ká esclareceu que era preciso aquecer o ambiente. Caso contrário, não seria possível dormir. Ele procurou algum machado. Os ajudantes sabiam onde havia um. E aí eles foram até o galpão de madeira. Depois de algum tempo, a leve porta foi arrombada. Com um entusiasmo de quem nunca havia presenciado até então algo tão belo, perseguindo-se e chocando-se um contra o outro, os ajudantes começaram a levar a madeira para a sala de aula. Logo havia ali um monte volumoso. Acenderam o aquecedor. Todos se puseram em torno dele. Os ajudantes receberam um cobertor para se embrulhar. Isso lhes bastava perfeitamente, pois tinha sido combinado que um deles sempre ficaria vigiando e mantendo o fogo aceso. Em breve, estava tão quente perto do aquecedor que já não se precisava mais dos cobertores. A lâmpada foi apagada e, felizes com o calor e o silêncio, Ká e Frieda se esticaram para dormir. Quando Ká acordou no meio da noite por causa de algum ruído, e no primeiro e ainda incerto movimento de sono tateou procurando Frieda, notou que, em vez dela, estava deitado ao seu lado um ajudante. Provavelmente, em consequência da irritabilidade que o despertar repentino acarretava, esse foi o maior susto que até então havia levado na aldeia. Com um grito, levantou-se pela metade e, sem noção do que fazia, deu um soco tão forte no ajudante que este começou a chorar. Aliás, tudo se esclareceu logo. Frieda tinha sido despertada porque, ao menos assim lhe parecia, algum animal grande, provavelmente um gato, havia-lhe saltado sobre o peito e escapado em seguida. Ela se levantou e ficou procurando o animal com uma vela pelo quarto inteiro. Um dos ajudantes se aproveitou disso para gozar por um instante o prazer do saco de palha, coisa que agora estava pagando amargamente. Frieda, porém, não conseguiu encontrar nada. Talvez tivesse sido apenas um engano. Voltou para junto de Ká e, no caminho, como se tivesse esquecido a conversa da noite, passou num gesto de consolo a mão sobre o cabelo do ajudante, que estava agachado e gemia. Ká não disse nada. Ordenou apenas que o ajudante parasse de alimentar o fogo do aquecedor, pois com o consumo de quase toda a lenha acumulada, o calor já havia se tornado excessivo. De manhã, todos só acordaram quando os primeiros alunos já estavam lá e rodeavam com curiosidade o acampamento. Foi desagradável, porque em consequência do forte calor, que pela manhã, no entanto, havia outra vez cedido a um sensível frescor, todos haviam se despido até a camisa, e justamente quando começavam a se vestir, apareceu na porta Giza, a professora, uma jovem loira, grande e bonita, só que um pouco rígida. Ela estava visivelmente preparada para o novo servente da escola e com certeza havia também recebido do professor prescrições de conduta, pois já da soleira da porta disse: "Não posso tolerar isso. Que belo estado de coisas! Vocês têm permissão para dormir na sala de aula, mas eu não tenho obrigação de lecionar no dormitório de vocês. Uma família de serventes que fica se espreguiçando na cama até altas horas da manhã. Que asco!" Bem, haveria muito o que dizer, principalmente a respeito da família e das camas. Pensou Ká, enquanto ele e Frieda, com os ajudantes não podiam contar, pois estavam deitados no chão e olhando assustados para a professora e as crianças. Afastavam o mais rápido possível as barras paralelas e o cavalo, cobriam as peças com os cobertores e desse modo formavam um pequeno recinto no qual, protegidos contra os olhares das crianças,
podiam pelo menos se vestir. Naturalmente, não houve um instante de sossego. Primeiro, a professora ralhou porque não havia água fresca no lavabo. K tinha cogitado em levá-la para Frieda e ele naquele momento. A princípio renunciou à ideia para não irritar demais a professora, mas a desistência não ajudou em nada, pois logo depois houve um grande alvoroço. Infelizmente, haviam esquecido de limpar o resto do jantar da mesa do professor. A professora afastou tudo com a régua e tudo voou para o chão. O fato de que o óleo de sardinha e os restos de café se esparramaram e a cafeteira se fez em pedaços não tinha por que preocupar a professora. Os serventes iriam logo pôr tudo em ordem. Sem terem acabado de se vestir, K e Frieda, apoiados nas barras paralelas, contemplaram a destruição de sua pequena propriedade. Os ajudantes, que, evidentemente, não pensavam em se vestir, espiavam por entre as cobertas, para a grande satisfação das crianças. O que mais doía à Frieda, naturalmente, era a perda da cafeteira. Só quando K, para consolá-la, assegurou-lhe que iria imediatamente ao prefeito para exigir e receber uma peça de substituição, é que ela se recompôs a ponto de, apenas de camisa e combinação, sair correndo do cercado para pegar ao menos a coberta para preservá-la de novas manchas. Conseguiu fazer isso, embora a professora, para afugentá-la, martelasse a mesa com a régua de um modo que irritava os nervos. Quando K e Frieda haviam se vestido, tiveram de forçar os ajudantes, que pareciam tomados pelos acontecimentos, a se vestir, não só sob ordens e empurrões, mas também, em parte, vesti-los pessoalmente. Depois, quando tudo estava pronto, K distribuiu os próximos trabalhos. Os ajudantes deviam ir buscar madeira e fazer o aquecimento, mas em primeiro lugar na outra sala de aula, de onde partiam como ameaças perigos ainda maiores, pois provavelmente o professor já estava lá. Frieda tinha de limpar o assoalho, e K iria buscar água ou dar outras ordens. No café da manhã não era preciso pensar no momento, mas para se informar em geral sobre o estado de ânimo da professora, K queria sair primeiro e os demais só deveriam seguir quando ele os chamasse. Tomou essas precauções, por um lado, porque não pretendia deixar de antemão que a situação piorasse com as tolices dos ajudantes, e por outro, porque desejava poupar Frieda o mais possível. Uma vez que ela tinha ambições e ele não, ela era suscetível, ele não. Ela só pensava nas pequenas abjeções do presente, ele, porém, em Barnabás e no futuro. Frieda obedeceu fielmente às suas ordens. Quase não tirava os olhos dele. Mal ele havia entrado, a professora bradou debaixo de uma gargalhada das crianças, que daí em diante não parou mais. Então, dormiu bem? E quando K não prestou atenção, porque não era realmente uma pergunta, e se dirigiu ao lavatório, a professora perguntou: "O que é que você fez ao meu bichano?" Um gato grande, velho e carnudo estava estendido preguiçosamente sobre a mesa, e a professora examinava sua pata, sem dúvida um pouco machucada. Frieda, portanto, tivera razão. O gato não havia, na verdade, saltado sobre ela, pois com certeza já não podia mais saltar, mas se arrastado por cima dela. Assustado com a presença de pessoas na casa habitualmente vazia, tinha se escondido rapidamente, e nessa pressa, que nele não era costumeira, havia se ferido. K tentou explicar isso calmamente à professora, mas ela só se ateve ao resultado e disse: "É sim, você feriu o animal. Foi desse modo que você começou aqui, veja." Chamou K até a escrivaninha, mostrou-lhe a pata e, antes mesmo que ele se desse conta, ela passou as garras sobre o dorso da mão dele. Na verdade, as garras já estavam embotadas, mas a professora as tinha enfiado com tanta firmeza, dessa vez sem levar o gato em consideração, que brotaram filetes de sangue. "E agora vá para seu trabalho.
disse ela impaciente, inclinando-se outra vez para o gato. Frieda, que havia observado por trás das barras, junto com os ajudantes, gritou à vista do sangue. Ká mostrou a mão para as crianças e disse: Vejam o que um gato maldoso e pérfido me fez. Ele disse isso não certamente por causa das crianças, cujos gritos e cujas risadas já tinham se tornado tão autônomos que não precisavam de nenhum novo motivo ou estímulo. Nenhuma palavra podia penetrá-las ou influenciá-las. Mas como a professora só respondeu à ofensa com um breve olhar de soslaio, continuando a se preocupar com o gato, o primeiro impulso de raiva com a sangrenta punição parecia satisfeito. Ká chamou Frieda e os ajudantes e o trabalho começou. Quando Ká levou o balde e jogou fora a água suja, trouxe água fresca e começou a varrer a sala de aula. Um menino de cerca de 12 anos saiu de um banco, tocou a mão de Ká e disse alguma coisa ininteligível em meio ao barulho. De repente, porém, cessou todo o ruído. Ká voltou-se. O que tinha sido temido durante toda a manhã havia acontecido. Na porta estava o professor. Em cada uma das mãos, o pequeno homem segurava pela gola um dos ajudantes. Sem dúvida, havia surpreendido os dois apanhando lenha, pois com uma voz poderosa bradou, introduzindo uma pausa entre as palavras. Quem ousou arrombar o galpão de lenha? Quem é essa pessoa para que eu a esmague? Nesse momento, Frieda levantou-se do chão, que ela se esforçava para lavar aos pés da professora, olhou na direção de Ká como se quisesse ganhar força e disse: em sua atitude havia algo de sua antiga superioridade no olhar e na postura. Fui eu quem fez isso, senhor professor. Não havia outro remédio. Se as salas de aula precisavam estar aquecidas de manhã cedo, era preciso abrir o galpão. Não ousei pegar a chave com o senhor durante a noite. Meu noivo estava na hospedaria dos senhores. Era possível que pernoitasse lá. Por isso, tive que tomar a decisão sozinha. Se fiz algo errado, peço perdão por minha inexperiência. Recebi muita repreensão da parte do meu noivo quando ele viu o que tinha acontecido. Na verdade, ele me proibiu até de fazer o aquecimento cedo, uma vez que acreditava que o senhor teria demonstrado, ao trancar o galpão, que não queria aquecimento até chegar pessoalmente. O fato de que não está aquecido agora é culpa dele, mas a culpa de que o galpão foi arrombado é minha. Quem arrombou a porta? Perguntou o professor aos ajudantes, que continuavam em vão tentando se livrar da sua garra. O senhor, disseram ambos, e para que não houvesse dúvida, apontaram para Ká. Frieda riu, e esse riso parecia provar mais do que as suas palavras. Depois, começou a torcer dentro do balde o pano de chão com que havia lavado o piso, como se com sua explicação o incidente estivesse terminado e a declaração dos ajudantes tivesse sido apenas uma brincadeira feita num segundo momento. Só quando já estava ajoelhada outra vez para trabalhar é que ela disse: Nossos ajudantes são crianças, que apesar de sua idade, deviam ainda estar nos bancos escolares. Fui eu sozinha que abri a porta com o machado ao anoitecer. Foi muito simples. Para isso não precisei dos ajudantes. Eles só teriam atrapalhado. Mas depois meu noivo chegou à noite e saiu para verificar os estragos e, se possível, repará-los. Os ajudantes foram correndo com ele, provavelmente porque temiam ficar sós aqui. Viram meu noivo trabalhar na porta violada e é por isso que agora estão dizendo: bem, são crianças. Com efeito, os ajudantes sacudiam sem parar a cabeça durante a explicação de Frieda, continuavam apontando para Cá e se esforçavam com caretas mudas para persuadir Frieda a mudar de opinião. Mas uma vez que não conseguiam, acabaram se submetendo. Tomaram as palavras de Frieda como ordem e não responderam mais a uma nova pergunta do professor. Então, disse o professor, vocês mentiram? Ou no mínimo inculparam levianamente o servente da escola?
Eles continuaram em silêncio, mas os seus tremores e olhares de angústia pareciam indicar consciência de culpa. Sendo assim, vou surrá-los imediatamente, disse o professor e mandou uma das crianças ao outro aposento ir buscar a vara. Quando ele então a levantou para bater, Frieda gritou: "Os ajudantes é que disseram a verdade!" Atirou desesperada o pano de chão dentro do balde, de tal forma que a água espirrou alto, e correu para trás das barras paralelas, onde se escondeu. "Um monte de mentirosos", disse a professora, que acabara de enfaixar a pata e tinha colocado o animal no colo, no qual ele mal cabia. "Resta, portanto, o senhor servente da escola", disse o professor, empurrou os ajudantes e se voltou para cá, que durante todo o tempo, apoiado na vassoura, havia escutado. Este senhor servente, que por covardia admite com tranquilidade que culpem falsamente outras pessoas por suas patifarias. Bem, disse K, que sem dúvida notava que a intromissão de Frieda havia abrandado a cólera sem freios do professor. Se os ajudantes tivessem sido surrados um pouco, eu não teria lamentado. Se eles foram poupados por 100 motivos justos, poderiam ser punidos uma vez por uma causa injusta. Mas pondo isso de lado, teria ficado contente em evitar um choque direto entre mim e o senhor, professor. Talvez até o senhor tivesse gostado. Mas uma vez que Frieda me sacrificou aos ajudantes... Aqui K fez uma pausa. Ouvia-se no silêncio atrás dos cobertores Frieda soluçar. É preciso naturalmente pôr a limpo este assunto. Inaudito, disse a professora. Sou inteiramente da sua opinião, senhorita Giza, disse o professor. O senhor servente da escola, diante naturalmente dessa vergonhosa falta disciplinar, está despedido no ato. A punição que ainda virá é algo que eu me reservo, mas abandone esta casa agora mesmo com todas as suas coisas. Para nós será um verdadeiro alívio e a aula vai poder finalmente começar. Por isso, vá andando. Não me movo daqui, disse K. O senhor é meu superior, mas não o que me concedeu este posto. Ele é o senhor prefeito e só aceito demissão da parte dele. Mas o posto não me foi atribuído para que eu me enrigele aqui com o meu pessoal, e sim, como o senhor mesmo disse, para que o senhor prefeito impeça atos desesperados e irrefletidos da minha parte. Demitir-me de repente agora seria assim francamente contrário à sua intenção. Enquanto eu não ouvir o oposto de sua própria boca, não vou acreditar. É, portanto, provavelmente para grande proveito do senhor, que eu não obedeça à sua leviana demissão. O senhor então não vai obedecer? Perguntou o professor. K balançou a cabeça. Reflita bem, disse o professor. Suas decisões nem sempre são as melhores. Pense, por exemplo, na noite de ontem, quando o senhor se recusou a ser interrogado. Por que o senhor menciona isso agora? Perguntou K. Porque me apraz, disse o professor. E agora repito pela última vez. Fora daqui. Mas quando nem isso produziu efeito, o professor foi até a escrivaninha e confabulou em voz baixa com a professora. Esta falou alguma coisa sobre a polícia, mas o professor recusou. Finalmente chegaram a um acordo. O professor ordenou às crianças que fossem para a classe. Elas teriam aulas lá junto com as outras. Essa mudança agradou a todos. Logo a sala foi esvaziada sob risos e gritos, e o professor e a professora seguiram por último. A professora levou o diário de classe e sobre ele instalado, em toda a sua plenitude, o gato indiferente. O professor bem que teria deixado o gato ali, mas a professora rejeitou uma insinuação nesse sentido, alegando a crueldade de K.
De modo que, além de toda a irritação com K, mais o gato ficou pesando sobre o professor. Certamente tiveram influência nisso as últimas palavras que o professor dirigiu a K. A senhorita professora deixa com as crianças, constrangida e forçada, esta sala, porque o senhor não obedece de modo renitente à minha ordem de demissão, e porque ninguém pode exigir dela, uma jovem, que ministre aula em meio à sujeira da sua vida familiar. Portanto, o senhor fica sozinho e pode, sem ser perturbado pela repulsa de espectadores decentes, espalhar-se aqui como quiser. Mas isso não vai durar muito, eu garanto. Ato contínuo bateu à porta. Fim do capítulo.